Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Eu sei que às vezes eu pareço muito incisiva no modo de falar, dando aula de dissertação. Não é que eu estou brava, não. É só para você gravar isso e não cometer os mesmos erros que vários alunos já cometeram, ok? O que a gente vai fazer agora no nosso curso? Nós vamos colocar para vocês uma série de exemplos de introdução. Agora, efetivamente, trabalhando só a introdução. Aí, no próximo momento do nosso módulo, do nosso curso, a gente vai trabalhar com o desenvolvimento e depois com a conclusão. Então, vai ser sempre assim a nossa dinâmica. Eu vou trazer uma série de exemplos para a gente criticar e depois, obviamente, não vou te deixar no umbral, né? Vou te mostrar como, então, criar uma boa introdução, o passo a passo. A mesma coisa com o desenvolvimento e a mesma coisa com a conclusão. Nós finalizamos o nosso último vídeo colocando, então, esses aspectos da introdução. Então, você já entendeu exatamente o que eu devo fazer na introdução. Uma vez entendido o objetivo da introdução e o que deve efetivamente aparecer nela, vamos começar a analisar alguns exemplos aqui de introdução. Nenhum deles foi escrito por mim, todos esses exemplos retirados de redações, e aí a gente começa a fazer algumas críticas. Vamos lá. Exemplo, então, isso aqui é uma introdução, é um parágrafo só. Logo, só de olhar, já dá para perceber um problema. Qual? O tamanho. Porque se digitando, a gente sabe que a letra digitada ocupa um espaço menor. Se isso aqui, digitado, ocupou esse espaço, tenta passar isso aqui a limpo para você ver quantas linhas você vai ocupar. Fatalmente, 6 linhas. Talvez até 7. Complicado, né? Uma introdução desse tamanho. Vamos ver se ele apresentou a tese, se ele delimitou as questões que serão tratadas e só, vamos ver? Olha lá. Meninos de rua, violência contra crianças e prostituição infantil não são situações vividas com exclusividade pelo Brasil. A nova ordem, o neoliberalismo como sistema que implica cortes nos investimentos sociais, o empobrecimento crescente dos países americanos, sul e norte, europeus, africanos e asiáticos, tem consequências diretas sobre a vida das crianças e jovens do mundo todo. Senhores, a gente consegue perceber, primeiro, a tese dessa pessoa? Bom, está querendo dizer que aspectos, né, que ele cita, menino de rua, violência contra a criança, prostituição infantil. Então, ele está citando que alguns aspectos sociais pejorativos, alguns problemas sociais, não são exclusivos do Brasil, mas fazem parte também de países desenvolvidos. Ok, eu consegui inferir a tese. A tese não está muito clara. Qual é o problema que eu tenho aqui neste parágrafo de introdução? Gente, ele começou a exemplificar, ele começou a especificar muito para uma introdução. Então, ele é o que eu chamo de extrapolação. Muito comum esse erro. O aluno extrapolar, falar mais do que tem que ser dito na introdução. Então, você tem que gravar que a introdução é isso aqui, ó. Apresentar de maneira clara o assunto a ser tratado. E, portanto, são duas coisas que tem que fazer. E delimitar as questões que serão abordadas. São essas duas coisas e só, nem mais nem menos. O que aconteceu aqui nesse parágrafo da introdução? Ele fez mais. O candidato extrapolou. Onde ele extrapolou? Olha só. Meninos de rua, violência contra crianças e prostituição infantil. Ele já começa o texto exemplificando. A exemplificação é mais adequada que venha no desenvolvimento. É no desenvolvimento que você vai citar os problemas sociais. Ele poderia ter resumido isso aqui da seguinte maneira, olha, os problemas sociais que comprometem o desenvolvimento de um país não são situações vividas com exclusividade pelo Brasil, vírgula, mas também fazem parte de países desenvolvidos. Acabou. Eu fui muito mais clara, apresentei a minha tese e guardei o principal, guardei os meus exemplos
para o desenvolvimento. Cuidado se você é um aluno que adora dar exemplos. Guarde estes exemplos para o desenvolvimento. Na introdução, eu vou apresentar a minha tese e dizer qual é o meu recorte. Agora aqui, começou a dar 1 milhão de exemplos. Chegou aqui, não acabou a tese, é ideal, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é ideal que a tese se apresente logo no tópico frasal. Já adianto, o que é tópico frasal, senhor candidato? É a frase inicial de cada período. E é no tópico frasal que deve aparecer a minha tese. Porque isso é apresentar a minha tese de maneira clara. De maneira, não vou ficar enrolando, não vou ficar embromando. Aí porque a gente aprendeu ao longo da nossa história a encher linguiça, né? Ah, você não sabe o que vai falar, aí você começa a encher em prova de faculdade, então a gente mais faz isso. Só que na dissertação não, você vai rodar. Acredite em mim, você vai rodar se você fizer isso. Olha o tamanho da introdução. O que é isso? O que é isso? Aí olha só, a nova ordem, o neoliberalismo como sistema que implica cortes nos investimentos sociais, o empobrecimento crescente dos países americanos, europeus, africanos e asiáticos. Meu Deus, se ela quer falar que esses problemas estão presentes em todo o mundo, ela não precisa citar todos os continentes do mundo, gente. Use uma expressão generalista. Estes problemas estão presentes em todo o mundo. Acabou. Aí precisa falar continentes americanos, ainda coloca sul e norte. Pô, se falou, gente, países americanos, eu entendo que são todos países da América. Acabou. Ah, sul e norte. Ah, é porque não tem América Central. Ah, me poupe, né? Olha aqui como desperdiça espaço. Sem falar nada. Sem falar nada. Aí aqui, europeus, africanos. Gente do céu, o que está acontecendo? Generaliza, galera. Introdução é a apresentação. Lembra que eu falei? Eu só apresento, não vou aprofundar. Quando eu for aprofundar, aí beleza. Aí é o momento de citar toda essa galera aqui. Aí é o momento, na introdução não. E aí, olha só, tem consequências diretas sobre a vida das crianças e jovens do mundo todo. Ou seja, em suma, na crítica aqui dessa introdução, o que deveria ter sido retirado? Essa quantidade N fatorial de exemplos, sei para que tudo isso. E o que deveria ser mantido? A ideia. Qual foi a ideia dela? A ideia dela é de que problemas sociais, não precisaria citar, problemas sociais não são exclusividade do Brasil, mas atingem a vida das crianças e jovens do mundo todo. Aqui ela usou a expressão generalista. E aqui, começou a dar um monte de exemplo. Então, corta esse monte de exemplo, deixa isso para o desenvolvimento e na sua introdução você vai apresentar o geral. Porque aí eu entendo, qual que é a tese desse autor aqui? A tese desse autor é que estes problemas aqui, sociais, não são exclusivos do Brasil, mas afetam a vida das crianças e dos jovens do mundo todo. Beleza. Aí ele poderia, depois de apresentar essa tese, deveria fazer o recorte. Já que os problemas sociais fazem parte da vida de crianças e jovens do mundo todo, de quais problemas sociais eu vou falar? Aí, lembra? Nós vamos escolher 2. Então, eu vou falar sobre a violência contra as crianças e sobre a prostituição infantil. Aqui, ele citou 3 coisas. Meninos de rua, que é uma coisa. É uma situação, é uma problemática social. Violência contra crianças é outra problemática social. Prostituição infantil, outra problemática social. E aí, dificilmente, esse candidato conseguiu desenvolver as 3 ideias no seu desenvolvimento. Por que você está falando isso, professora? Por uma questão matemática. Ele não teve linhas suficientes para fazer isso. Se a introdução desse senhor ficou desse tamanho, o que dirá o parágrafo de desenvolvimento? E aí ele vai ter que ter 3. Ele vai ter que, em um parágrafo, falar dos meninos de rua, no outro, falar da violência contra as crianças e no outro, da prostituição infantil. Para quê? Escolham 2. Porque escolhendo 2, a gente consegue se aprofundar mais em cada um deles. O texto vai ficar mais divididinho. Quando eu leio isso aqui, lembra qual o objetivo? O examinador tem que ler o meu parágrafo de introdução
e falar, beleza, eu sei sobre o que este candidato vai falar. Aqui eu não sei. Eu não sei se ele vai comparar estes países com o Brasil. Eu não sei se ele vai enfatizar essa situação dos meninos de rua, a violência contra as crianças ou a prostituição infantil. Não sei, misturou muito, deu muitas informações para uma introdução. Então, cuidado, tá, galera? Cuidado porque, vamos lembrar, o que eu tenho que fazer na minha introdução? 2 coisas simples. Apresento de maneira clara. Aqui ele não apresentou de maneira clara. Ele não apresentou de maneira clara. Ele citou, mas eu não sei se ele vai falar deste problema. A nova ordem, o neoliberalismo. Vai falar do neoliberalismo? Lembra, tudo que você cita na introdução tem que estar muito bem justificado, muito bem embasado no desenvolvimento. Às vezes o aluno fica afobado. Então, por isso que eu digo, o caminho que eu estou passando para você é muito simples, mas é o simples que vai fazer você gabaritar a sua redação. É uma receita de bolo, é um modelo que deve ser seguido. Tudo bem, galera? Então, assim, bem problemático esse aqui. Vamos ao nosso próximo exemplo, gente. Olha isso. Olha o tamanho da criança. Praticamente metade das linhas da redação, né? Olha lá. Vamos ler. Dentre os artigos e discussões sobre meninos de rua, 99% referem-se ao Estatuto da Criança e demais remédios para cuidar deles. Somente 1% refere-se à prevenção. Concordamos com as causas mais comuns apontadas: desigualdade da distribuição de renda, fatores familiares, educação, saúde, saneamento básico, êxodo rural, etc. Concordamos também que devemos cuidar das crianças abandonadas. No entanto, não concordamos que quase nunca se inclua nas discussões o planejamento familiar, que é a prevenção fundamental. Bom, vamos lá. Por onde eu começo, né? Primeiro, gente, ele começou o parágrafo assim: dentre artigos e discussões sobre meninos de rua. Aí ele me dá um dado estatístico. 99% referem-se ao ECA e demais remédios para cuidar deles. Somente 1% refere-se à prevenção. A tese do candidato, de fato, é que o que é mais importante, está aqui, o que é fundamental para a prevenção é o planejamento familiar. Primeiro problema, a tese deste candidato aparece ao final do parágrafo. E eu falei para você, é interessante que a tese apareça logo no tópico frasal, que é a primeira frase do meu parágrafo. Ele não fez isso. Olha onde está. Eu consigo perceber qual é a tese? Consigo. Até aqui me parece que ele vai defender qual opinião? A opinião de que o planejamento familiar é a prevenção fundamental. Para apresentar essa tese, ele trabalha com estatísticas. Anote. Estatísticas, exemplos, esses dados aqui devem ser guardados para que momento do texto, galera? O desenvolvimento. É no desenvolvimento que eu vou convencer. Como é que eu convenço? Com dados estatísticos, com argumentos de autoridade, com situações concretas, conhecidas de todo mundo. O cara começou o texto com um dado estatístico e sem apresentar a tese. Perceba, ele utilizou-se de 2 períodos e ainda assim não apresentou a tese. Está gastando linha da introdução sem fazer o que tem que ser feito na introdução. Até aqui, problema gravíssimo de estrutura. A estrutura da introdução não permite isso. Aí, olha outro erro. Meu Deus, olha o erro, gente. Concordamos. Esse verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Não. Gente, eu não posso usar a primeira pessoa do plural. Não foi isso que eu te falei, caramba. Aí, olha o que o cidadão escreve. Concordamos. Aqui, isso aqui não tem força. Concordamos. Ah, tá, sua opinião. Olha a diferença se ele escreve assim, ó. É fato
É fato que as causas mais comuns apontadas são. Ou então assim, não se discute que as causas mais comuns apontadas são. Tá vendo a diferença da argumentação? Consegue perceber o peso da argumentação como é diferente? Lógico que é. Ah, concordamos. Beleza. Mas é bem diferente quando o cara escreve assim, ó. Não há dúvida de que as causas mais comuns apontadas são. Entendeu? Vamos lá. E outra coisa, olha só que interessante. Tem um problema também aqui de coerência. Porque olha só, concordamos com as causas mais comuns apontadas. Concordamos com as causas mais comuns apontadas do quê? As causas do quê? As causas do quê? Olha o que ele me disse antes. Dentro dos artigos e discussões sobre meninos de rua, 99% então dos artigos referem-se ao ECA. 1% refere-se à prevenção. Concordamos com as causas mais comuns apontadas. Será que as causas mais comuns apontadas seriam as causas para que 99% dos artigos se referissem ao Estatuto da Criança e do Adolescente e 1% à prevenção? Não. Aí eu falo, ok, então as causas para essa diferença. Aí ele diz, desigualdade da distribuição de renda. Oxi, desigualdade da distribuição de renda é causa para que 99% dos artigos se refira ao ECA e 1% se refira à prevenção. Gente, tá vendo? Não tem a menor ligação semântica. Mega problemático esse parágrafo aqui. Essa ideia não se liga com a ideia anterior e a gente vai aprender que toda nova ideia que eu colocar deve se ligar à anterior, seja fazendo uma adição, seja fazendo uma ponderação, seja fazendo uma oposição, seja fazendo uma exemplificação, mas tem que se ligar. Aqui, essa ideia, causas do quê? As causas não se ligam a essa diferença. Porque olha a causa, desigualdade da distribuição de renda. Fatores familiares. Olha outro problema. Fatores familiares. Gente, expressão muito genérica. Fatores familiares? Tudo, né? Educação, saúde, saneamento básico, êxodo rural. E aí, outro problema gravíssimo. Etc. 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 significa entre tantas coisas. Agora, você, enquanto candidato, está proibido de usar esta palavra. Por quê? Porque o examinador entende isso como uma falta de domínio do conteúdo. Sabe quando você não consegue explorar o assunto? Aí você cita 2 exemplos e coloca etc. É melhor que você coloque 2 exemplos, se você só tem 2 exemplos, do que você colocar etc. Etc. para o examinador significa eu tô chutando. Não façam isso. E ainda tem um outro detalhe, a vírgula, né? Porque na maioria, na verdade, a vírgula antes de etc, ela é facultativa. Mas o ideal é mais aceita a situação da etc sem a vírgula. Por quê? Porque etc já é e tantas coisas. Tá? E tantas coisas. Então já tem a conjunção e. Aí a gente viu que não tem vírgula antes do e. Então vamos combinar que você, enquanto candidato, não vai usar etc, porque significa eu estou chutando, eu não sei do que eu estou falando, então é uma espécie de chute, o examinador abomina etc, joia? E aqui perceba, né, galera, uma série de exemplos. Duvido que estes exemplos aqui serão explorados no desenvolvimento. Ele não vai ter espaço para isso. Porque aí você corre um risco, se você cita um monte de coisa na sua introdução, você corre o risco de o seu desenvolvimento ficar superficial. Você tem que lembrar, o que tem que apenas apresentar? A introdução. O desenvolvimento não pode só apresentar. O desenvolvimento ele tem que se aprofundar. Então, ele vai ter que explicar o que é, justificar, citar um exemplo. Basicamente, essas 3 coisas que você tem que fazer de cada assunto no desenvolvimento. Explicar o que é, justificar, que significa dizer quais são as causas, em alguns casos, apontar as consequências e dar um exemplo daquilo. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Aí, mais uma vez, né, concordamos. Pessoa que está se achando o presidente do mundo, entendeu? Usou a primeira pessoa, feiura total. Devemos, primeira pessoa. Concordamos também que devemos cuidar das crianças abandonadas. Gente, o que essa frase me diz? Nada.
É a chamada frase que não aprofunda o assunto. É a chamada frase sem criatividade. O examinador quer que você diga algo diferente, mas calma. Diferente em que sentido? Temos que delimitar isso, porque sabemos que o candidato é uma pessoa criativa, né? Então, não é que você tem que ser diferente. Ah, tá. Você tem que ser diferente no seguinte sentido. Não se valer dessas ideias que são consenso mundial. Ô, gente, em linhas gerais, em CNTP, tirando o cara que é um psicopata, que é um terrorista, que não gosta de criancinha, em linhas gerais, todo o cosmos concorda que nós devemos cuidar das crianças abandonadas. Perfeito, candidato. Então, essa é uma ideia rasa, pobre, paupérrima. Por quê? Por quê? Porque ela é uma ideia de consenso geral. Você pode até usar as ideias de consenso geral, mas não soltas. Não soltas, elas têm que se ligar a uma justificativa. Então, é consenso, olha a diferença de concordamos com. É consenso mundial que as crianças abandonadas devem ser cuidadas. Aí eu não vou colocar um ponto. Olha o que eu vou colocar agora. Conforme preceituam os mais aceitos tratados universais sobre direitos humanos. Percebeu a diferença? Mateus, consegue perceber a diferença? Pô, é outro nível, né? Ah, concordamos que as crianças abandonadas devem ser... Oh, que bonzinho. Vai fazer concurso para Miss Mundo. A paz mundial, não é? Miss Universo. A paz mundial. Pô, gente, me poupe. Nada contra também as modelos, tá? Vai ter uma modelo aí estudando. No entanto, não concordamos que quase nunca se inclua nas discussões o planejamento. Tira essa coisa de primeira pessoa. Diga apenas o seguinte, ó. No entanto, é extremamente necessário que se inclua nas discussões o planejamento familiar, que é a prevenção fundamental. Já dá uma melhorada. Ok, galera? Não se preocupem, esse momento do nosso curso vai ser pauleira mesmo. Vocês vão achar assim, pô, essa mulher é louca, nada pra ela tá bom. Não é isso, não. Primeiro a gente vai descer a lenha, depois a gente vai apontar a solução, ok? Nosso tempo tá... Acabou. Pode ir? Então tá bom, Matheus tá falando que eu posso ir, então vamos mais um. Vai dar tempo, Matheus. Então vou parar. Posso parar, Matheus? Matheus é mandão, gente. Então no próximo bloquinho a gente continua, ok? Eu espero vocês e até lá.